E aí pessoal, Fabrício, estou aqui mais para auxiliar você a resolver os exercícios, né, de máquinas térmicas, e a gente trazendo aqui um exercício de uma lista para resolver essa questão, né, para a gente estar entendendo melhor. Todo o sistema ele é vinculado a um método mesmo comum de a gente resolver. Todos os exercícios eles seguem um padrão. Então acaba que se você entender muito bem um, você consegue com facilidade resolver as outras questões. E a gente está trazendo aqui um exercício de ciclo ideal. Com isso a gente vai ter algumas considerações para ciclo ideal para estar nos auxiliando para a gente resolver essa questão. Eu deixei aqui essas considerações aqui do lado e algumas fórmulas que a gente vai ser utilizadas para a gente resolver essa questão por completo. A gente tem aqui, para um ciclo ideal, a gente sempre tem uma temperatura no ponto 1 é igual a P4. Eu já deixei aqui ele em negrito, em destacado, para a gente saber o que é essas considerações que são iguais. Então a gente tem aqui que a temperatura do ponto 1 é igual à temperatura do ponto 4, a pressão que ele foi dado de P1 é igual a P4 e a P3 também é igual a P2. Com isso a gente vai ter aqui a entalpia de H3 do ponto 3, que seria a mesma entalpia do ponto 4, e a entropia do ponto 1 é igual a mesma entropia do ponto 2. Com isso, a gente tem também que o título do ponto 1 ele é 100% e do ponto 3 ele é 0%, ou seja, do ponto 1 ele é 100% vapor e do ponto 3 ele é 100% líquido. A gente vai ter aqui, para vocês entenderem melhor isso, ele pede para a gente montar na questão A o diagrama pH, que seria a pressão e entalpia. Eu deixei ele já montado aqui embaixo, que geralmente ele sempre segue esse padrão. Ele tem uma curva, aqui ficou meio apagado, mas aqui continua a linha aqui, uma curva na verdade. E com isso a gente vai conseguir entender que ele é de pressão e entalpia, e a gente consegue entender, lembrar dessas considerações que foi passada mesmo. Em relação do que? Aqui, como ele é uma linha de entalpia, a gente pode considerar que a entalpia do ponto 4 é igual ao do ponto 3, que a gente foi informado aqui. A pressão do ponto 3 é igual à pressão do ponto 2 e a pressão do ponto 4 é igual à pressão do ponto 1. Tá vendo? A gente seguindo aqui considerações é também uma boa visão para você saber se você fez certo, é que sempre, como isso aqui é uma linha de entalpia que vem crescendo, a entalpia do ponto 4 e do 3 sempre vai ser menores, do ponto 1 é a média e do ponto 2, média eu falo assim, em questão de escalas, e do ponto 2 é a maior entalpia. Então esse valor aqui sempre vai ser maior do que o ponto 1 e do ponto 3 e 4. Desculpa aqui, desse lado de cá. Então a gente dando sequência aqui, a gente vai resolver em relação para a gente montar completamente essa tabela. Como a gente tem aqui no ponto 1 uma temperatura de 10 graus, ele fala que o título é de 100%, então ele é 100% vapor. A gente vai pegar aqui na tabela o nosso R410A, desculpa, deixa eu ver o enunciado aqui, né? Que ele fala aqui, considerando um condicionador de ar de 18.000 BTU, opera uma temperatura de 10 graus Celsius. No evaporador, ele tem uma temperatura de evaporação de 10 graus Celsius, tá aqui, que a gente colocou no ponto 1, que geralmente ele sempre vai ser evaporação, e no ponto 5, no ponto 3 é o condensador. A gente tem aqui que ele é um ciclo ideal, né, de R410A, então com isso a gente já tem os valores que o exercício deu aqui em azul, pra gente, o exercício já destacou. Então vamos dar sequência aqui, a gente vai pegar lá na tabela do R410A, a uma temperatura de 10 graus para a gente achar a pressão, entalpia e entropia. Então a gente tem aqui do R410A saturado, porque ele está 100%, e a gente vem aqui a 10 graus. Com isso, a 10 graus aqui, a gente tem todos esses valores. A gente já tem a temperatura, a pressão a gente achou que é 1085,7, e uma coisa que a gente tem que olhar aqui entre entalpia e entropia seria referente ao vapor, que é o HV, porque esse aqui, o HL é o líquido, o HLV é o líquido mais vapor, e esse aqui é 100% vapor. Então a gente vai considerar 10 graus referente a esses valores aqui, de 10 graus
esses dois valores aqui, que seria 28178 e 1,0176. Tendo então esses valores de 28178 e 1,0176, a gente já consegue lançar aqui na tabela para a gente já ter os valores, para a gente começar a preencher essa tabela. A gente tem então uma pressão de 1085,7, uma entalpia de 281,78 e uma entropia de 1,0176. Como a gente tem aqui a entropia do ponto 1 é igual ao do ponto 2, então a gente já pode colocar esse valor aqui embaixo também, 0,176. Beleza. A temperatura do ponto 1 é igual ao do ponto 4, então a gente já consegue já dar uma sequência referente aos demais exercícios, para a gente completar o restante da tabela aqui. Como a gente tem aqui no ponto 3 uma temperatura de 55 graus e ele tem um título de 0, no ponto 2 aqui ele é indefinido esse título, porque ele está para depois da curva. A gente tem aqui, a gente vai olhar na tabela dele do saturado também, não tem problema, porque ele é 100% líquido, só que a gente vai ter só uma variação. A gente vai olhar aqui a 55 graus, que foi o que foi passado, só que em vez de a gente olhar agora do vapor, a gente vai olhar a entalpia do líquido. Então a gente tem ele uma pressão de 3.433,7, uma entalpia de 154,41 e uma entropia de 0,5384. Então a gente vai colocar esses valores lá na tabela. No ponto 5, ele tem uma pressão de 3.433,7, que é a mesma do ponto 2, e a pressão do ponto 1 é igual à pressão do ponto 4. Então a gente já tem boa parte aqui já preenchida. Vamos lá dando sequência. A gente tem aqui uma entalpia, olhando lá na tabela, né? Mesma coisa, 154,41, e a entropia é aquele valor de 0,5384. 0,5384. Entalpia do ponto 1 é a mesma entalpia do ponto 2. Do ponto 3 é igual a do ponto 4. E aqui a entropia a gente não precisa calcular. Desse ponto aqui não. A gente pode deixar ele vago. Vamos achar agora a entalpia e a temperatura do ponto 2. Para isso, como ele está para cima, a gente não pode considerar a tabela mais do saturado. A gente vai ter que ir nessa tabela do superaquecido. A gente vai olhar a essa pressão de 3.433,7. Na tabela aqui a gente não tem, a gente tem apenas a temperatura de 3.000 kPa e 4.000 kPa. Para isso, a gente vai ter que fazer uma interpolação dupla, que seria o que? A gente tem o valor já da entropia de 1,0176 e a gente vai pegar esse valor para a gente calcular aqui. Por exemplo, a gente vai pegar uma interpolação aqui de 4.000 kPa, ele está entre 80 graus e 100 graus, que seria 1,0128 e 1,0858. Fazendo essa interpolação, a gente vai achar a entalpia de 4.000 kPa e depois a gente vai fazer a mesma coisa referente a 3.000 kPa, que ele vai estar entre 60 e 80 graus, e a entalpia de 0,9933 e 1,0162, que seria está entre o valor que é 1,0176. A gente vai achar a entalpia e a temperatura. A temperatura desse ponto, que a gente fazendo essa interpolação, ele é, deixa eu pegar aqui, você vai achar uma temperatura, para vocês terem uma ideia, em relação do ponto de 3.000 kPa, vai ser de 65,86. E a entalpia, a temperatura de 4.000 kPa vai ser de 83,6. Com isso, a gente tendo esses valores, a gente já deixou fixo alguma coisa que seria a entropia, e a gente consegue calcular para a gente achar quanto que vai ser a temperatura a 3.433,7 kPa e a entalpia desse ponto também. A gente vai passar a interpolar agora os valores de 3.000 kPa vai estar para 65,86, que foi o valor que a gente achou, e 4.000 kPa está para 83,6.
Aí a gente considera lá 3.433,7 está para y, para a gente conseguir fazer achar os valores. Esses valores calculados, eu achei um valor de 312,46 e a temperatura foi de 73,55. Resolvendo isso, a gente já tem a tabela praticamente toda completa, falta somente localizar o título do ponto 4. Dando sequência aqui, para a gente achar esse título, a gente vai usar essa fórmula, que seria o H é igual a X, que é o valor que a gente está procurando, HLV mais o HL. Então como a gente tem essa tal P de 154,41, que seria aqui no valor de 55 graus, cadê aqui na tabela, 55 graus, 154,41. Esse aqui é o seu valor do H, para achar lá na fórmula. E, como ele está uma temperatura de 10 graus, a gente vai usar esses dois valores, que seria o HL menos o HL, ou HLV menos o HL, mais o HL, que é dando sequência na fórmula. Então, a gente tem aqui, utilizando essa fórmula, a gente vai ter um H de 154,41, que é igual a X, né, vezes o valor de 208,57, mais o valor de 73,21. Isolando o X, a gente vai achar um valor de 0,39. Ou seja, aqui, como a gente considerou ele como 0 e 1, ele vai ser 0,39, e se fosse considerado em porcentagem, seria 39%. Então a gente já tem o nosso valor do título aqui e vamos dar sequência para a gente resolver as demais coisas. A tabela nossa já está montada. Para a gente localizar o COP, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, que seria a energia desejada sobre a energia gasta. Então a gente tem, utilizando essa equação, a gente tem que a vazão máxima vezes H1, que a gente achou, menos H4, é igual a H2 menos H1. Esse aqui menos esse. Então a gente vai achar um valor do COP de 4,15 aproximadamente. No exercício deu um pouquinho diferente, mas dando sequência, acredito que não tem nenhum tipo de problema referente à proximidade. Se ficar muito próximo de casas decimais não tem problema, só se tivesse um valor muito alto. Se tivesse dado 7, alguma coisa assim, alguma coisa estaria errada, pode ser nas suas interpolações. Dando sequência, quando a gente já achou o COP, a gente vai procurar a vazão máxima. A vazão máxima, a gente pode utilizar a primeira parte aqui dessa equação, como o próprio exercício já deu para a gente, que ele está operando a 18.000 BTU, a gente consegue utilizar nessa fórmula aqui, pegando só essa parte de cima, que seria a vazão vezes H1 vezes H4. A gente isola a vazão, o Q-low, que seria esse Q.L, ele deu, que foi de 18.000 BTU, só que a gente tem que fazer a conversão, que um BTU hora, ele corresponde a 0,293 watts. Então, usando essa conversão, a gente vai chegar no valor de 5,2753 kW, referente essa conversão. Então, com isso, a gente colocando aqui o quilowatts e dividindo pela diferença de H1 menos H4, a gente vai ter a resposta da vazão máxima dele, e que é igual a 149,1 kg/hora. Fechamos também mais uma parte em relação para a gente resolver a questão, faltando somente a potência elétrica consumida pelo compressor, considerando 55% de sua eficiência. Com isso, a gente vai utilizar essa fórmula, que seria a vazão máxima vezes H2 menos H1, a diferença dele, dividido pela eficiência. Como ele foi dado em porcentagem, a gente vai dividir, pegando o valor que a gente achou aqui, a vazão máxima, 149,1. Desculpa, aqui, quando a gente for resolver a conta,
Isso aqui eu converti direto, o valor que vai sair no resultado de vocês seria de 0,04146 quilogramas por segundo. Aqui eu converti ele para hora. Aí para a gente utilizar ele lá na fórmula, a gente vai ter que usar esse valor aqui. Tá bom? Então a gente usa esse valor aqui para a gente colocar na fórmula daqui, da vazão. Desculpa, da potência. Então a gente, feito essa conta, utilizando esse valor, a gente pegar 0,04146 vezes a diferença das entalpias, H2 menos H1, sobre a potência, sobre a eficiência de 55%, para a gente achar quanto que é o valor da potência. Essa potência, que seria o W ponto, ele vai dar um valor de 2,31 kW. Beleza? No mais, seria somente isso mesmo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.